Olá, amigos e amigas. Mais uma vez trazendo a vocês dicas sobre direito. Hoje vamos falar do poder judiciário e a atribuição de cada um. O que faz o juiz de primeiro grau, até onde vai o direito de atuar do juiz de segundo grau, que são já os tribunais, o colegiado de desembargadores, e o STJ e o STF. Vou tentar falar rapidamente, de uma forma bem resumida, até onde vai o dever e o direito de cada um desses representantes, o direito do povo, né? Sempre sabendo que há uma identidade de forças, pelo menos assim diz a lei. Não existe hierarquia entre Ministério Público, entre juiz, entre advogado. Todos são o tripé da justiça, né? E eu entendo que o advogado é uma das figuras mais importantes, porque sem ele não há preservação do direito daquele que está sendo acusado de ter praticado algum crime, ou alguém que teve violado o seu direito, né? Seja na esfera civil ou criminal, a figura do advogado é muito importante. Por isso fica a dica. Sempre procurem advogados de confiança, indicados por alguém que vocês saibam que realmente ele conhece do que está fazendo pelo seu interesse. Bom, aqueles que gostarem do nosso vídeo, se inscrevam no nosso canal, Cláudio Velar Advogado. Compartilhem, curtem, mandem para os amigos, dá joinha, dá sininho, faz o que puder para que a gente consiga ampliar mais as nossas falas. Nosso canal não há nenhum tipo de monetização, não há nenhuma influência financeira para que haja maior divulgação, então depende de vocês. Se gostarem, conta para os amigos. Bom, o primeiro juiz, aquele juiz de primeiro grau, seja na esfera estadual ou na Justiça Federal, né, que são para crimes específicos que a Constituição determina, esse juiz é onde se aplica o princípio do juiz natural. Aquele juiz que não pode ser instalado no tribunal para especificamente julgar um caso ou outro. O juiz natural. Ele tem que ser indicado por sorteio. O juiz não escolhe o caso que quer julgar. Da mesma forma, o advogado ou o promotor não pode, ou até mesmo a polícia, não pode encaminhar um processo, seja criminal, ou seja, o processo de cunho privado, não pode ser escolhido o juiz que vai julgar. É sempre bom a gente tentar para o juiz natural. No Brasil é proibido, vedado pela Constituição, os tribunais de exceção, onde são instalados especificamente para julgar um caso ou outro. Isso vale até para o direito administrativo, onde as comissões disciplinares de apuração de eventuais delitos administrativos praticados por funcionários públicos, em razão de sua função, também não pode haver uma instalação de uma comissão específica para julgar, analisar um caso, um processo administrativo, uma sindicância. Então essa figura do juiz natural é muito importante. É nesse tribunal de primeiro grau onde há o primeiro contato entre as partes que participam desse processo, seja criminal, no caso da acusação, a defesa, a polícia quando participa do caso. A gente sabe que a polícia tem que se resumir a investigar e produzir prova. O inquérito policial tem a única finalidade de informar a prova, informar autoria e materialidade e juntar as provas, sem fazer juízo de valor. Quem faz juízo de valor é o juiz. E o Ministério Público? O Ministério Público é o titular da ação penal, aquele que acusa. Somente e somente o Ministério Público pode acusar. E a gente ouve dizer que por aí existem tribunais que estão investigando, acusando e julgando. E às vezes o juiz é vítima, ele determina a instalação de um processo investigatório, ele investiga, ele acaba acusando, que o Ministério Público tem casos que não participa, que não apoia, que sugere inclusive o arquivamento por falta de provas e o juiz continua julgando. Eu estou falando de tribunais superiores. Enfim, então eu vou expressar a minha opinião jurídica, sem nenhum cunho político, protegendo A ou B. Na verdade, nós que vivemos no Estado democrático de direito, temos que primar pela democracia, né? E democracia, ele preza, obviamente, a igualdade das partes, né? Por isso que é importante a figura do advogado. Mais uma vez eu insisto. O advogado, ele é aquele que faz valer o seu direito à sua ampla defesa e ao contraditório. Tem que valer. A defesa, né, de um cliente acusado de ter praticado algum crime, por exemplo, ele tem que ter acesso aos autos, para ele poder se manifestar, concordando ou discordando, mas de forma que, tendo o direito à ampla defesa, ele pode contraditar aquilo que está sendo acusado o seu cliente.
Não pode permitir que o cliente seja acusado sem defesa. Eu mesmo já tive processos que eu atuei em tribunais superiores, no caso do STF, e por mais de uma vez aconteceu que o ministro, por algum motivo, ele não permitiu acesso aos autos. Isso tem sido corriqueiro. Como a defesa vai trabalhar em sua plenitude se ele não tiver acesso aos autos? Já tive cliente que tinha um mandato de prisão expedido em seu desfavor e que o ministro, por mera decisão pessoal, não franqueou acesso aos autos, não franqueou acesso ao próprio mandado de prisão expedido. Como a pessoa vai se defender? A imprensa divulga que há uma expedição de um mandado de prisão e aquele que teve um mandado de prisão expedido em seu desfavor não conhece, não tem acesso. Loucura, né? Parece que a gente está vivendo até numa ditadura, mas não é. Ainda é uma democracia. É um Estado democrático de direito. Então aqui eu vos falo como advogado, que prima pela garantia constitucional dos direitos, artigo 5º da Constituição. Direitos, né? A gente não pode esquecer. E a igualdade de forças, né? Então vamos lá. Houve o devido processo, partindo do pressuposto que há o devido processo legal, algum desconforto causado à defesa, ele pode, durante ainda o trânsito em primeiro grau, pode haver algum tipo de recurso, embargos de declaração, agravo de instrumento, outras modalidades. E vamos agora com a condenação, com a decisão final, né? Dependendo se é um caso criminal ou é civil, né, a decisão final do juiz de primeiro grau, podemos recorrer ao tribunal, ao primeiro tribunal colegiado, que é um colegiado de desembargadores. Bom, nesse primeiro grau e no segundo grau, a gente pode ainda tratar do mérito da questão, dizer se foi ou se não foi, se foi feito aquilo ou se não foi feito. O caso que está sendo acusado, tratar do mérito, do caso, do problema propriamente dito. A partir daí, vamos o que dizem que é o terceiro grau, é o STJ. O STJ é como se fosse o terceiro grau, ali já não se trata mais do mérito. Ali é falhas processuais de um ou de outro, de uma parte ou de outra, onde nesse momento se acaba confirmando ou modificando a decisão. Vamos trazer como exemplo aqui o caso do ex-presidente que foi condenado numa investigação da Polícia Federal, em 2 operações, onde o Tribunal TRF manteve a condenação, aumentando a pena que tinha sido imposta pelo juiz de primeiro grau, que foi da Vara de Curitiba, a Vara Federal de Curitiba, foi condenado em primeira instância, a condenação foi mantida em segunda instância, depois a STJ manteve a condenação e até o STF confirmou. Então, ok. Houve eu não consigo entender juridicamente o que aconteceu, porque depois de condenado, ele não foi descondenado, mas foi anulado todo o processo por um vício processual, apesar de ter sido julgado pelo segundo grau que confirmou que estava tudo certo, aumentando até a pena, e no tribunal do STJ também confirmou a decisão pela condenação. O STF, depois que havia condenado, modificando o entendimento, entendeu que não, que havendo um erro, e isso é válido no direito. A teoria dos frutos envenenados, se houver algum fato que macule alguma das provas, todo fato decorrente, toda acusação, todo processo decorrente dessa prova nula deve ser anulada também. Então o processo foi anulado, mandaram que fosse modificada a vara, porque o juiz teria sido imparcial, e é isso que todo mundo sabe. Quando foi recomeçar o processo, mesmo sem ser inocentado, sem as provas terem sido invalidadas, foi colocado em liberdade e hoje é candidato a presidente. E estamos no Brasil e é assim que funciona, né? A gente só pode entender que a lei tem que ser cumprida, que se não tiver contente, que modifique a lei, não é? Mas é assim que acontece, a independência dos poderes, cada poder fala pela sua atribuição, poder legislativo, poder judiciário, poder executivo, um poder não invade a atribuição do outro, assim os tribunais. Os tribunais, cada um tem a sua atribuição. O STF, ele julga matéria constitucional. Eu, particularmente, como jurista, como analista, como estudante, eu estudo todo dia alguma parte do direito, em especial o direito empresarial, que é a atuação do nosso escritório, né? Que é focado no direito empresarial, no direito criminal. Eu estudo todo dia, por algum motivo, a Constituição, que é a lei maior. As leis infraconstitucionais, elas têm que seguir, obviamente, a lei maior, a Carta Magna, a Constituição de 1988, né? E assim decidiu o legislador constituinte.
A Constituição continuava como a Carta Magna, a lei das leis, a mãe de todas as leis. Então é isso. Cada juiz julga separadamente, o STF julga a matéria constitucional apenas. E recebeu da Carta Magna a atribuição de julgar aqueles funcionários, aqueles servidores públicos que detêm o foro por prerrogativa, aquele que chama de foro privilegiado. Eu não sei porquê, eu não consegui entender ainda, acho que eu não devo ter estudado bem esse capítulo na faculdade e nos cursos posteriores que eu fiz, que porque tem pessoas que não têm foro privilegiado, foro por prerrogativa, não ocupam funções públicas, mas acabam sendo investigados e acusados dentro da esfera do STF. Eu não sei, talvez tenha tido até uma mudança na Constituição que não me avisaram, mas está acontecendo. Então é isso. Com isso a gente pôde conhecer um pouquinho mais das matérias ligadas à atribuição de cada juiz, daquele que representa o Estado juiz, o Estado julgador, seja no primeiro grau, no juiz comum, né, nas varas comuns dos estados ou na Justiça Federal, das mesmas formas no primeiro tribunal, que é um colegiado de desembargadores, seja na esfera também estadual ou no âmbito federal. Depois vamos para o STJ e depois vamos para o STF, que deveria julgar apenas matérias constitucionais e mais, matérias onde já houvesse dúvida sobre a aplicação correta da lei, onde deveria julgar matérias controversas, onde depois de um tribunal julgar de um jeito, um juiz julgar de outro jeito, havendo a controvérsia, viria o STF para dirimir as dúvidas constitucionais. Né? Espero que isso aconteça no Brasil, e assim é o que manda a lei. Né? O Supremo analisando matérias constitucionais controversas, vindo para dirimir as dúvidas. Tem uma história que eu estou ouvindo, que eu acho muito válida, que o Supremo deveria ser limitado a questões criminais. Não deveria julgar questões criminais, até porque muitos dali nunca foram juízes, foram indicados em cotas políticas. Indo um pouco além do motivo do nosso vídeo, as indicações políticas existem, né? A Constituição permite, mas eu gostaria muito que a partir de hoje acabasse as indicações políticas, todas as ocupações de cargos públicos fosse primeiro demonstrada a competência. O apadrinhamento é muito perigoso, cota é muito perigoso, porque depois aquele que veio como cotista de um político, de um padrinho, talvez ele tenha que devolver esse apadrinhamento com voto. E difícil, né? O juiz tem que ser imparcial, o juiz não pode julgar um amigo, um inimigo, um parente. E às vezes a gente vê um juiz julgando aquele que o indicou para ocupar aquela vaga, seja tanto como desembargador, como ministro do STJ, do STF, ministro do Tribunal de Contas, conselheiro do TCDF aqui em Brasília. É assim que funciona. Um dia teremos uma lei mais isenta para poder ter mais celeridade e real justiça será implantada no sentimento do povo brasileiro. É isso aí. Foi um prazer. Não esqueçam, curta, compartilha, dá um joinha, se inscreva no nosso canal, Cláudio Avelar Advogado. Se quiser conhecer mais, o site do nosso escritório para entender a nossa dinâmica, www.claudioavelar.adv.br. Até o próximo vídeo. Conta para os amigos se gostou.